Eclesiastes 5, você achou aí? Vamos colocar de pé? Hoje nós vamos falar sobre o culto a Deus, vamos pensar e refletir sobre o culto ao Senhor. Como é o culto a Deus e como deve ser feito. Aqui Salomão ele vai nos dar algumas orientações, não vai sistematizar essa questão de culto, não é essa a intenção dele aqui, mas ele vai apontar alguns princípios elementares e fundamentais para que eu e você entendamos o que é culto e como vivermos para a glória de Deus. Vamos ler então? Eclesiastes, capítulo número 5, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: guarda o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se-á para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejas poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consintas que a sua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também na multidão das muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Pode estar sentado nesse momento, irmãos, faça uma oração ao Senhor, peça ao Espírito Santo, como nós sempre temos feito, que fale ao nosso coração, trate o nosso coração. Nós temos estudado do Eclesiastes, do capítulo 1, até aqui, chegamos no capítulo 5, um assunto tão importante, e que o Senhor fale e trate o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade que nós temos de ler a sua palavra, de agora meditar nela, Senhor. Obrigado pelo momento de oração, obrigado pelas canções, obrigado porque nós estamos aqui para cultuar e louvar, Senhor, o seu santo nome. Pedimos ao Senhor agora, que através da sua palavra, da sua santa palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, que nós possamos entender a verdade, Senhor, inegociável, que precisamos colocar em prática, Senhor. O nosso coração, muitas vezes, Senhor, falha aquilo que nós precisamos mudar. Que nessa noite, através da palavra, através da exposição da palavra, o Senhor nos conduza. Assim como o Senhor tem feito, Senhor, nos outros textos, Senhor, que o Senhor fale hoje, trate o nosso coração e que nós possamos aprender, Senhor, aquilo que o Senhor venha nos ensinar nessa noite. Seja conosco, seja com a sua igreja, perdoe os nossos pecados, nos esconda, Senhor, atrás da sua cruz, para que o seu nome seja, Senhor, engrandecido nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, irmãos, como nós já mencionamos, seguindo a nossa série de mensagens, da qual nós estamos fazendo em Eclesiastes, semana que vem nós vamos do versículo 8 em diante. Hoje, do versículo 1 ao 7, vamos falar sobre o culto a Deus, sobre o princípio do culto, sobre algo que vai nortear como devemos cultuar o Senhor. Há uma música de Vencedores por Cristo, bem antiga, chamada Ajuntamento. Se você conhece essa canção, provavelmente você tem mais de 40 anos, tá? Já vou colocar isso aí já à tona. Brincadeira, irmãos, eu tenho 33 e eu conheço a música, eu canto ela até hoje, tá? Essa música fala sobre ajuntamento, vai tratar sobre um tema muito importante que diz assim, ó: vem e sopra sobre nós o teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento com a tua igreja, que é o teu povo. Faz o teu rio de paz correr no meio, deixe que por fé vem bendizer-te, e a uma só voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora, no correr da história, revelando o teu amor. Deus, bendito Rei e Salvador. Essa música fala sobre ajuntamento, fala sobre culto ao Senhor, fala sobre esse momento de culto público que nós estamos aqui
reunidos para louvar ao Senhor. Vai falar sobre a adoração a Deus, como tem que estar o nosso coração. Essa é uma canção, irmãos, de louvor nesse momento, no meio do culto. Então, uma pergunta importante que nós precisamos fazer: por que nós estamos aqui nessa noite? Qual o momento de estarmos aqui? Por que estamos aqui? Qual a intenção de estarmos aqui? Qual o objetivo desse ajuntamento? Por que você saiu de casa nesse frio para estar aqui? Por qual objetivo você está aqui? A Bíblia, irmãos, é muito clara sobre os princípios do culto e daquilo que vai nortear o nosso culto. Na Bíblia, o verbo adorar possui uma estreita relação com o reconhecimento de que Deus é grande, de que Deus é o Deus grandioso a ser exaltado, que o momento de culto é o momento de louvar e glorificar a Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas. Logo, quando nós vamos olhar para as Escrituras, eu e você vamos perceber que culto ao Senhor é culto ao Senhor. Que quando eu me reúno na igreja e vou cultuar a Deus, eu venho cultuar a Deus. Que quando eu vou me juntar com os meus irmãos e vou cantar canções ao Senhor, eu vou cantar ao Senhor. Por que eu estou repetindo essas frases? Porque muitas vezes eu e você nos aproximamos do culto, ou viemos do culto, ou nos ajuntamos para agradar o nosso coração, para satisfazer a nossa alma naquilo que nós queremos ouvir, para que a gente possa sair daqui cheio, porque o pastor falou uma palavra que veio ao meu coração, porque eu sou o centro desse culto. Na cultura hebraica, isso se manifestava no culto ao Senhor através de curvar-se a Deus, de prostrar-se. Em nosso contexto, às vezes, parece ser muito diferente quando a gente fala de adorar a Deus. Às vezes, quando a gente fala de culto, parece que nós estamos muito distantes daquele princípio fundamental que as Escrituras apontam. Como resultado direto, uma teologia corrompida, ela vai produzir uma adoração então distorcida. Um elemento estranho presente no culto contemporâneo é a ênfase no homem. O homem passa a ser o centro do culto. As canções já não são mais para Deus. O momento de ajuntamento não é para o Senhor, mas é para o meu benefício. Logo, eu começo a viver. Logo, eu começo a respirar. Logo, eu começo a olhar para o texto, olhar para o culto e querer receber algo em troca sempre. Entretanto, a perspectiva cristã bíblica e histórica sobre a adoração não vê o culto público como focalizado na criatividade humana, mas um culto público focalizado na santidade a Deus. Logo, quando eu e você nos ajuntamos, logo quando eu e você nos colocamos aqui em adoração, eu e você, irmãos, estamos aqui dispostos a adorar a Deus em santidade e buscar a santidade de Deus. James Boyce, comentando sobre isso, ele corretamente afirma que nossa geração é centralizada no homem. Infelizmente, a igreja, traiçoeiramente, tem se tornado egocêntrica. Por quê? Porque o culto começa a olhar para o homem, começa a olhar para aquilo que satisfaz. Como filhos desta nova geração, então exigimos que cada momento do culto venha satisfazer as nossas necessidades. Quem nunca ouviu falar, irmãos, ou nunca ouviu alguém comentar dizendo a seguinte questão: hoje o culto foi fraquinho, né? Rapaz, o ministro louvor não estava inspirado. E a pregação? Sabe, não chegou aqui, não chegou aqui. Não sei se você já fez esse tipo de comentário. Não deveria fazer. Não sei se você já ouviu esse comentário. Porque não deveriam ter feito. Porque quando a gente se coloca para cultuar ao Senhor, nós nos colocamos de fato para cultuar ao Senhor. Então, nesse contexto, o culto foi transformado em uma propaganda. O desejo de obter felicidade, satisfação plena. Queremos então, irmãos, avidamente alegria, mas o comprometimento tornou-se então secundário na caminhada. Julgamos o culto como agradável, não com base nas Escrituras, mas com base na satisfação que eu obtive no meio do culto. Assim, irmãos, é a geração que nós vivemos. Assim, infelizmente, é o momento que nós vivemos. É o momento em que não adoramos o Senhor como Ele estabeleceu,
Infelizmente, a nossa geração não busca adorar o Senhor como Ele estabeleceu. Infelizmente, nós não nos preocupamos com o princípio de culto que é descrito na Escritura. Nós não nos importamos com isso e vivemos a vida dessa forma. Então, que tipo de culto nós estamos prestando a Deus nessa noite? Que tipo de culto você veio prestar ao Senhor nessa noite? Que tipo de adoração estamos prestando neste ajuntamento? Como está o seu coração diante do culto? E eu sempre falo, irmãos, essa ilustração, e eu vou dizer mais uma vez. Nós, às vezes, vemos adorar o Senhor aqui no culto, sem entender e compreender que, de fato, Deus está aqui. Imagina agora uma suposição, tá? Por favor, uma suposição. Imagina que o Senhor está sentado num trono aqui atrás de mim. Num trono, belíssimo. E nós vamos entrando pelaquela porta, e Ele vai falando para mim e para você, que culto você vai prestar para mim nessa noite. Tenho certeza que você tomaria muito cuidado com as suas palavras. Tenho certeza que você cantaria com mais vigor. Tenho certeza que você oraria com mais intensidade, porque eu estou vendo a Deus, eu estou vendo o Senhor sentado no trono. Você pode não estar vendo com seus olhos, mas Deus está aqui. E como tem sido então o seu culto? Como está sendo a sua adoração nessa noite? O culto é a ocasião em que o povo de Deus se reúne, se junta a algo verdadeiramente firme, participando de momentos ancorados na eternidade. No culto, nós somos lembrados de que nós fomos de onde nós saímos e para onde nós estamos caminhando. Deus mostra em sua palavra a forma de ser adorado. Deus estabelece o padrão nas Escrituras. Deus leva o culto a sério. Não são os nossos termos, não é da forma que eu quero, não é do jeito que me agrada, mas é do jeito que Deus estabelece. É Ele quem estabelece a forma de cultuá-lo e nós precisamos simplesmente obedecê-lo. Salomão, então, nessa passagem, dará luz em algumas atitudes em relação ao culto. Eu confesso para você que sempre aprendi de que esse texto, o grande cerne, o centro da questão, era a questão do voto. De eu votar, prometer algo a Deus e não cumprir. Mas o texto não fala sobre isso. O texto fala sobre o culto a Deus. Então, permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós retornaremos para o texto constantemente. Depois de falar sobre a solidão do mundo na semana passada, agora Salomão fala do nosso relacionamento com Deus no culto público. Vai falar sobre o tempo de adoração no templo. E o autor aqui vai focar em 3 pontos que eu vou compartilhar com os irmãos. Primeiro, ele vai dizer que no culto público nós devemos ouvir mais. Segundo, que no culto público nós devemos falar menos. E no culto público, terceiro ponto, devemos cumprir aquilo que nós oramos ao Senhor. E esse é o grande ponto que vai desafiar o nosso coração. Afinal, quem nunca prometeu algo ao Senhor, não cumpriu. Seguindo então o texto, versículo 1 diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. O texto começa a falar do culto público dizendo: guarda o pé quando você entrar na casa de Deus. Aqui, irmãos, a referência ao templo de Salomão. Seria a mesma aplicação quando Deus chega para Moisés e fala assim para Moisés: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Essa aqui é a mesma aplicação, porque quando Salomão fala sobre isso, quando Salomão está ilustrando sobre isso, Salomão está trazendo a seguinte perspectiva: quando você estiver na casa de Deus, seja reverente. Quando você estiver na casa de Deus, entenda que você precisa cultuar o Senhor com reverência e se prostrar diante de Deus com reverência. Nós não podemos chegar na casa de Deus de qualquer jeito. Nós não podemos estar diante de Deus de qualquer forma. Nós não podemos estar na casa do Senhor sem se importar com essa questão. Então, Salomão começa dizendo: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Ou seja, cuidado, quando você estiver na casa do Senhor, cultue a Ele com todo o seu ser. Faça o seu melhor a Ele. Dedique-se a Ele da melhor forma. Aqui é um apontamento temporal, pois no Antigo Testamento, Deus se manifestava no templo. Então, como era o templo de Salomão,
Esse era o lugar de adoração a Deus. As pessoas se reuniam, iam para o templo de Salomão e adoravam a Deus lá. Hoje, no Novo Testamento, quando Jesus cumpriu então a obra, onde o véu foi rasgado, onde nós temos livre acesso ao Pai pela obra do Senhor, não é somente no templo, não é somente na igreja, mas em todos os lugares nós devemos adorar ao Senhor. Agora nós podemos adorar o Senhor onde estivermos. Então o que muda em relação ao que Salomão fala no versículo 1? Muda a nossa visão de adoração, muda a nossa reverência, muda a nossa motivação ao Senhor, porque se Salomão afirma que devemos ter reverência a adorar o Senhor no templo, fazer o melhor no templo, agora, na perspectiva do Novo Testamento, diante da obra ressurreta, diante daquilo que Jesus fez, eu e você podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Logo, eu e você somos chamados a cultuar o Senhor em qualquer lugar. Logo, eu preciso ter reverência a Deus em qualquer lugar. Porque a minha vida é uma vida de culto ao Senhor. A minha vida é uma vida de adoração sincera ao Senhor. A minha vida é uma vida de se prostrar diante de Deus. Então, eu não adoro ao Senhor simplesmente na igreja. Eu não adoro o Senhor simplesmente aos domingos, mas eu vivo uma vida intensa, inteira de adoração ao Senhor. Não importa onde eu estiver. Não importa onde eu caminhar. Não importa aonde eu trabalho, não importa aonde eu estudo, não importa, porque a minha vida é uma vida de adoração ao Senhor intensa. Eu vivo uma vida de reverência ao Senhor. Eu me dedico ao Senhor a cada dia. Eu amo o Senhor. Eu busco o Senhor. Isso aqui, irmãos, são aquelas palavrinhas latinas que eu venho citando nos sermões, nos últimos sermões, que é o corandeu, vivendo diante da face de Deus. Viver corandeu é viver a vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Tudo que eu faço deve ser para o Senhor, tudo que eu respiro é para a glória do Senhor, eu faço para Ele e por meio dEle. Logo, eu preciso ter uma vida de adoração ao Senhor. Logo, o meu coração é um coração que começa a ser inclinado de uma forma mais intensa. Então, como tem sido a sua conduta? Como tem sido está o seu coração? Como estamos vivendo essa verdade em Cristo de adoração em qualquer lugar? Será que eu e você temos mais facilidade em adorar somente na igreja? Será que eu e você temos mais facilidade somente em adorar num culto público? Ou será que, segundo a perspectiva do Novo Testamento, em Cristo Jesus, nós estamos conseguindo adorar o Senhor onde nós fomos plantados? Ah, pastor, eu não consigo adorar o Senhor na minha casa. Tem que adorar. Eu não consigo adorar o Senhor no meu trabalho. Tem que adorar. Eu não consigo adorar o Senhor na minha faculdade. Tem que adorar, porque Deus permite. E Jesus fez uma obra para que você consiga adorá-lo, consiga viver para Ele em todo o tempo, aonde Ele te colocou. Então, estamos sendo servos fiéis somente aqui? Ou nossa conduta é a mesma em todos os lugares? Estamos dispostos a ouvir a voz de Deus? Estamos dispostos a adorar o Senhor? Estamos dispostos a nos dedicar ao Senhor? Então Salomão continua: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de todos. O primeiro ponto, então, que Salomão vai falar sobre a reverência, a adoração ao culto ao Senhor começa: ouça mais. Ouça mais. Muita gente, né? As pessoas gostam de falar bastante, né? Eu ia brincar alguma coisa, mas eu preferia aqui agora evitar, né? Não vou criar confusão aqui. Mas normalmente as pessoas gostam de falar bastante, né, mulheres? Brincadeira, gente. É natural o ser humano gostar de falar. Tanto que o Senhor nas Escrituras fala, né, que a gente precisa ser tardio, né, para falar, pronto a ouvir. Então Salomão começa que no culto público nós precisamos ouvir mais.
E que ele está mandando ouvir é o quê? Os irmãos? Não, é a voz do Senhor, aquilo que Deus quer dizer. Como mencionado, o contexto aqui é do templo de Salomão, e o templo não era somente para sacrifícios, mas era um tempo de ouvir a leitura regular da lei de Deus. O sacerdote pegava ali um rolo e ele começava a ler, e todas as pessoas atentos a ouvir. Salomão, como diz isso aqui, Salomão quer dizer a seguinte questão: muitas pessoas estão indo no templo e elas preferem sacrificar. E quando o sacerdote vai ler a passagem bíblica, as pessoas se cansam, não têm prazer na lei de Deus. Elas querem praticar sacrifícios, mas não querem ouvir a palavra de Deus. Querem servir, mas não querem ouvir o que Deus tem a dizer. Aí Salomão vai e diz, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Por que você está vivendo assim? Por que você não se importa com o Senhor? Precisamos estar prontos a ouvir a voz de Deus, ouvir o Senhor. Devemos nos achegar a Deus com prontidão para ouvi-lo, e não para dizer a Deus o que Ele deve fazer ou como as coisas deveriam ser conduzidas. A autoridade e soberania é de Deus. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. No período, então, irmãos, em que foi escrito, como já mencionei, era muito mais prazeroso para as pessoas sacrificarem. Era muito mais prazeroso para as pessoas pegarem o animal, entregarem ao sacerdote e falar assim, sacrifique aí pelo meu pecado YXZ. Aí na hora que o sacerdote ia ler o texto, cara, como ele demora. Não tenho prazer na lei de Deus. Ele está falando para quem vai ao templo, esteja pronto para ouvir. Pronto para ouvir o que Deus tem a dizer, pronto para ouvir o que Deus tem a falar com você nessa noite, esteja pronto para ouvir, porque no culto público Deus vai falar, no culto público Deus vai instruir, no culto público Deus vai recalibrar o seu coração, apontando o caminho que você não pode se desviar. No culto público Deus vai usar irmãos, no culto público Deus vai usar o pastor, no culto público Deus vai usar quem Ele quiser para orientar a sua igreja no caminho que não pode se desviar. Então, quando Deus fala, estejamos prontos a ouvir. Quando Deus começa a falar, estejamos prontos a ouvir. Esse é o primeiro princípio de um culto público: ouvir a voz de Deus. Compreender o que Deus está falando. Devemos estar atentos a ouvir a Deus e não ficar falando o tempo todo, como se o que nós fôssemos falar fosse melhor do que o Senhor tem a dizer. Deus está falando comigo, com você constantemente. Às vezes a gente quer dar pitaco, quer acrescentar a fala de Deus. É verdade isso, né? Isso aí começa a falar. Deus está dizendo nessa noite, a partir da exposição do capítulo 5, é importante estar atento à voz do Senhor, irmãos. Quantas distrações tem tomado o nosso coração? Quantas distrações tem tomado o nosso coração, nos impedindo de ouvir a voz de Deus? Quantas distrações tem dominado o nosso ser, que não nos permite ouvir a voz de Deus com intensidade e com verdade? Quantas distrações, irmãos. E nós estamos cedendo a essas distrações, seja ansiedade, seja preocupações, seja cansaço, seja qualquer outra ordem, nós estamos cedendo às distrações. Deus está falando e nós não estamos prontos a ouvir. Deus está falando e nós não estamos prontos a escutá-lo. Deus está ensinando a sua igreja, orientando a sua igreja, corrigindo a sua igreja, e nós estamos viajando, irmãos. Ou você nunca passou por isso? Eu admito que eu já passei por isso. Deus falando com a igreja intensamente, e eu preocupado com a segunda-feira. Deus falando absurdamente com a igreja, e eu preocupado com o problema que eu ia resolver na semana seguinte. Deus falando de uma forma intensa e eu viajando, desconectado. E às vezes a gente fala para Deus assim:
Senhor, eu estou orando tanto tempo, Senhor. O Senhor não fala comigo. O Senhor não me responde. Eu imagino Deus chegando lá do céu e falando para mim e para você: ah, filho, ah, filha, eu estava falando contigo no domingo pela manhã na IBD, lá na escola dominical, e você estava pensando em quê naquela hora? Filho, filha, eu estava falando com você através da exposição, estava falando com você através do louvor, você não estava ouvindo? Irmãos, isso é real. Isso é muito real. Nós falamos, e quando Deus fala, nós ficamos cansados. Nós falamos, e quando Deus fala, estamos perdidos. Salomão nos orienta que nós devemos ir para a casa de Deus pronto a ouvir e obedecê-lo. Salomão diz que nós precisamos ir à casa de Deus pronto a escutá-lo. Cada vez mais as igrejas querem transformar o culto num espetáculo, diversão, empolgação, entretenimento, para que as pessoas estejam atentas àquilo, porque as pessoas não amam mais a palavra de Deus. Então eu preciso entreter as pessoas, preciso fazer espetáculo de empolgação, para que as pessoas percebam e ouçam algo. E a palavra de Deus, irmãos, está sendo esquecida e desvalorizada pelo povo dele. A palavra de Deus destinada ao seu povo está sendo esquecida pelo seu próprio povo. O primeiro ponto é: escute a voz de Deus. Deus está falando com a sua igreja domingo após domingo, quarta após quarta, palavra após palavra, exposição após exposição, e nós não estamos atentos a ouvir. Então, o primeiro conselho é esse. Salomão continua no segundo conselho, versículo 2: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma. Primeira questão que Salomão fala é: ouça mais. Agora que Salomão fala para mim e para você, fale menos. Por que Salomão fala sobre isso? Porque você não consegue ouvir quando você fala. Você não consegue ouvir quando a sua mente está em turbilhão. Você não consegue ouvir a voz de Deus porque você não consegue se concentrar. Então Salomão diz o quê? Fale menos, se acalme, se aquiete. As pessoas devem evitar o comportamento precipitado em suas orações e promessas diante de Deus. É interessante que no contexto, na palavra em hebraico aqui, as conjugações aqui dos verbos vão apontar para algo muito importante. Salomão está dizendo a seguinte questão aqui: não fale na emoção, não haja na emoção, não tome decisões na emoção. Essa é uma característica do ser humano, ser dominado pelas emoções. Quantas vezes tomamos decisões no impulso e nos arrependemos? Ou queríamos tomar, mas alguém clareou a nossa mente e a gente não foi para aquele caminho. Salomão, então, aqui no versículo 12, fala de boca e fala de coração. Quando ele cita essas palavras, na conjugação aqui dos verbos, Salomão está dizendo a seguinte questão: aquilo que nós falamos e sentimos não pode dominar o nosso ser. Aquilo que nós estamos falando e sentindo não pode dominar, então espere para falar, fale menos, ore mais, ouça mais a voz de Deus, cuidado com o que você sente, cuidado com o que está no seu coração, porque vai apontar uma direção que pode ser errada. Então fale menos, ouça mais a voz de Deus. Nós muitas vezes falamos coisas na emoção e não nos atentamos naquilo que precisamos fazer e cumprir. Devemos aprender a falar menos e ouvir mais. Fazemos, irmãos, promessas diante de Deus como se Deus não estivesse vendo ou não se importasse. Simplesmente, aleatoriamente, vamos sendo motivados pelo nosso coração e vamos falando coisas que não devem. Então Salomão chega no versículo 12 e fala: Deus está no céu e tu estás na terra, ou seja, Deus conhece tudo, então pare de falar. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você promete, cuidado com o que você está dizendo no culto. Olha, você está prometendo ao Senhor, e isso, eu vou dar um exemplo claro. As canções que nós cantamos são orações, irmãos. Uma canção que a gente canta aqui também:
Não vim atrás de bênçãos. Jesus não deve nada para mim. Aí a gente canta, chora. Mas aí, na hora da oração, fala: Senhor, eu vim aqui porque eu quero aquela bênção. Você acabou de cantar que você não veio por isso. Aí Deus está no céu vendo todas as coisas, dizendo: ah, filho, olha como é que você está aí, ó, se contradizendo. E a gente vai fazendo essas orações. Ou você acha que as canções não são orações? Ou você acha que você canta, Deus não está se importando? Se é um culto de adoração ao Senhor, o que você canta para Ele, logo, aquilo que você canta tem que ser verdade no seu coração. Então, preste atenção no que você está cantando ao Senhor. Agora, João, vai ser difícil, hein? Quando você começar uma canção, as pessoas vão ficar lendo antes para cantar. Salomão está dizendo com muita clareza, irmãos, para mim e para você. Por que que nós não nos atentamos do que sai da nossa boca? Quanto mais você se preocupa, o versículo 3 vai dizer, quanto mais você trabalha, mais sonhos você terá. Aqui no contexto vai apontar até para pesadelos também. E quanto mais você fala, mais tolice sai da sua boca. Muita preocupação na nossa mente, domina o nosso coração e mente. Nós temos a tendência de não prestar atenção no que nós oramos, nem prestar atenção no que nós cantamos. Então, quando Salomão fala do versículo 3, ele está dizendo: olha, fale menos, para que você não fale palavras erradas, para que você tenha consciência do que está dizendo, para que você perceba com muita clareza o que você está dizendo ao Senhor. Então, o primeiro ponto é: ouça mais, fale menos. Agora, Salomão, então, dá um exemplo do que é falar muito e ouvir pouco. Quando eu falo muito e ouço pouco, Salomão diz o terceiro ponto: você promete muitas coisas e não cumpre. Isso aí agora é o nosso calcanhar de Aquiles, né, irmãos? Nós ouvimos pouco, falamos muito e prometemos coisas que não deveríamos prometer. Quantos de nós já prometemos algo a Deus e não cumprimos? Na emoção falamos, prometemos, oramos, e na hora que a emoção passa, não conseguimos cumprir. Então Salomão chega e fala: ó, não tarde em cumpri-lo, faça logo, obedeça aquilo que você prometeu ao Senhor. A resposta que Deus fala aqui é: quando a Deus fizermos um voto, não tarde em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Quem aqui nunca foi um tolo? Que fez uma promessa ao Senhor e no dia seguinte descumpriu? Quem aqui falou para o Senhor: Deus, eu vou jejuar essa semana. Aí quando você abriu a geladeira e botou na boca, ih, rapaz, eu estava em jejum. Quem aqui nunca errou, irmãos, uma promessa ao Senhor? Então Salomão está dizendo: não fale emocionado, preste atenção no que você está falando. Você está cultuando ao Senhor, você não está cultuando qualquer Deus. Então preste atenção, respire antes, pense antes. Quando não entendemos isso, fazemos votos ao Senhor praticamente impossíveis no momento da adoração. Quer ver um exemplo que acontece muito, irmãos? Você chega na empolgação, no início do ano, e fala assim: Deus, eu vou ler 10 capítulos da Bíblia por dia. Você foi lá em cima, 10 capítulos. Aí você vem lendo, chega ali nos Salmos, aqueles salmos curtinhos, fica muito fácil. Aí quando chega no Salmo 119, que são 176 versículos, você para e fala assim: Deus, eu prometi 10, mas é o Salmo 119. Eu posso ler só ele, Deus? A gente burla uma promessa e um voto que a gente fez a Deus. Parece bobo, né, irmãos? Parece simples o exemplo que eu estou dando, né? Mas de fato nós fazemos isso. Nós prometemos algo a Deus, nós falamos que vamos fazer aquilo, mas no meio da caminhada nós vamos o quê? Burlando. Vamos fazendo diferente. E vamos falando a seguinte frase: ah, Deus entende, Deus conhece o meu coração, Deus sabe o que passa no meu coração. Irmãos, muitas vezes os nossos votos são para impressionar a Deus. Deus não se pressiona com nada. Deus não é surpreendido com nada. Deus governa e controla todas as coisas. Então você pode falar: eu vou ler a Bíblia em 3 dias. Para Deus, Deus vai olhar para você e falar assim: tá, e aí? Deus não se pressiona com isso não, irmãos.
Deus não é pego de surpresa em hora alguma. Nós colocamos então metas gigantescas e impossíveis que nós mesmos não vamos cumprir. E detalhe, ficamos frustrados porque nós mesmos colocamos aquela meta e não cumprimos. Por que então não prometer ler 3 capítulos, 2, 1, mas ir para uma meta gigante? Queremos mostrar o que a Deus? Queremos mostrar o que aos homens? Salomão muito claro, quando você fizer um voto, cumpra, pois Deus não se agrada de tolos. Quem promete e não cumpre é um tolo. Quem faz promessas a Deus e não cumpre é um tolo. Infelizmente, irmãos, todos nós, em algum momento da caminhada, somos tolos diante de Deus. Melhor é não fazer o voto do que fazer e não cumprir, como está no versículo 5. O voto, irmãos, é algo voluntário. Ninguém te forçou a isso. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça ou forçou você a agir dessa forma. O voto é voluntário. Deus não exigiu nada de você. Então nós livremente, nós estabelecemos os pontos, estabelecemos o voto, dizemos como vai ser e o tempo que será, nós fazemos, não foi Deus. E nós mesmos descumprimos. Faz sentido isso, irmãos? É por isso que Deus diz que a gente é tolo. Porque Ele não estabeleceu o padrão. Ele não falou para você o que tinha que fazer. Você que colocou, você que montou o voto. Deus, eu vou fazer assim, até tal dia. Depois de tal dia eu vou agir dessa forma. E assim eu vou glorificar o Senhor. Tá bom, vai lá. E a gente não cumpre. Nós não realizamos aquilo. Infelizmente, fazemos muitas vezes votos com interesse. Deus, eu preciso disso. Eu preciso mais do Senhor. Preciso de um emprego. Preciso de uma mudança drástica nesse ponto. Então, eu vou fazer isso, porque eu quero essa resposta do Senhor. Às vezes, nós agimos dessa forma com Deus. Deus, na sua misericórdia, muitas vezes nos concede, mas nós estamos barganhando com Deus constantemente. Então, o próprio Salomão diz no versículo 6, não consintas com a sua boca, não consintas que a sua boca te faça culpado. Ou seja, Deus não dá pouca, Deus está orientando, cuidado que a sua boca está te culpando naquilo que você fala. Deus não dá pouca consideração aos votos quebrados. Às vezes a gente acha, irmãos, que Deus não se importa com os nossos votos. Ah, não, Deus entende, está tudo bem. Mas Salomão está dizendo, não consintas que a sua boca te faça culpado. Nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Perceba a gravidade que Deus trata num voto. A gente às vezes chega para Deus e fala assim, Deus, eu prometi isso, mas o Senhor sabe. O Senhor entende, Deus. Olha a reação que Salomão descreve diante de um culto, como Deus está falando. Olha, não consintas que a sua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência. Por que razão se iraria Deus? Por causa da sua palavra, a ponto de destruir as obras das suas mãos. Não permita que a sua boca te faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus, olha, eu me enganei, eu não era para ter feito isso, eu me equivoquei. Por que então fazer isso tudo? Por que agir dessa forma? Deus, irmãos, se irrita com tolos que prometem e não cumprem. Logo, Ele se irrita com o nosso pecado. Quem nunca prometeu algo e não cumpriu? Todos nós, em algum momento, somos tolos. Todos nós, diante do pecado, prometemos não voltar a fazer e recaímos. Somos tolos pecadores. Quantas vezes, irmãos, no meio de um culto público, você está falando muito, está ouvindo pouco, está emocionado, o louvor cantou a canção que você gosta, você começou a olhar, as pessoas estão chorando, aí você levanta as mãos em adoração ao Senhor e fala, Deus, a partir de hoje eu vou ter uma vida diferente. Deus, a partir de hoje eu vou te buscar com mais intensidade. Deus, a partir de hoje eu vou ser uma nova criatura, eu vou viver para o Senhor de uma forma intensa. Deus, eu não vou mais praticar aquele pecado. Deus, eu não vou mais deixar a minha Bíblia de lado, eu vou lê-la, eu vou orar mais, eu vou fazer tudo isso, Deus. Isso no domingo à noite. Na segunda pela manhã você nem lembra de que você fez essa oração no culto a Deus.
Lembre-se da introdução que eu disse. Imagina Deus sentado no seu trono. Ou você acha que Deus tem memória curta? Você acha que Deus esquece? Meu Deus, irmãos. O texto de Salomão é muito pesado. Quando eu fui para o texto, debruçado ao texto, olhando aqui no hebraico, eu lembro que a minha perspectiva do texto era: Deus está falando de votos, somente de votos, ok. Não. O texto é muito mais profundo do que parece. O texto está falando de um culto que nós estamos fazendo a Deus de qualquer jeito. O texto está falando de um culto que nós estamos fazendo a Deus sem nos importar. O texto está falando de alguém que vem cultuar a Deus sem se importar que está cultuando. Olha a gravidade do que está acontecendo. Olha como Salomão diz que Deus se ira contra essa atitude. Olha como Salomão está dizendo que Deus não aprova tal atitude, e ele vai então concluir dizendo: porque, como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu, porém, teme a Deus. Salomão conclui dizendo: olha, o falar muito vai te trazer problemas. Você viver dessa forma, sem ouvir a voz de Deus, vai te trazer problemas. Falar muito vai te trazer problemas. O que eu e você precisamos fazer é: teme a Deus. O que Salomão está dizendo para mim e para você é: teme a Deus, teme ao Senhor. Perceba que no culto público que nós estamos aqui nesse ajuntamento, o nosso coração tem que ser um coração dedicado ao Senhor, um coração disposto a adorar a Deus, um coração dedicado a ouvir a voz do Senhor. Deus fala à sua igreja, Deus instrui a sua igreja, Deus ensina a sua igreja, Deus aponta a direção para a sua igreja. Então adore ao Senhor, busque ao Senhor a cada dia. Deus tratando com a sua igreja, Deus falando com a sua igreja, e nós viajando. Não estamos percebendo. Precisamos entender que tudo que nós fazemos diante de Deus. A nossa vida inteira está na presença de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. E por que é importante, irmãos, entendermos isso? Por que é importante eu e você compreendermos essa verdade? Porque quando nós nos ajuntarmos mais uma vez, quando nós estivermos reunidos mais uma vez, o nosso coração tem que ser um coração disposto a adorar o Senhor. Glória. Nós chegamos aqui, irmãos, pelaquela porta com muitos problemas? Sim. Chegamos com dificuldade? Sim. Chegamos com ansiedade? Sim. Chegamos com situações a ser resolvidas amanhã? Sim. Chegamos com situações que parecem que são impossíveis a nós? Sim, chegamos assim. Nós somos seres humanos afetados pela queda, somos assim. Mas quando nós nos ajuntamos em adoração aqui, nesse momento, Deus tem que ser ser adorado acima de todas as coisas. Será que o texto de Mateus 6,33 não é claro para mim e para você? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, essa justiça. Todas essas coisas serão acrescentadas. Jesus é muito claro dizendo: o Senhor tem que estar acima. A adoração tem que ser a Ele. O culto tem que ser a Ele. Não cantamos canções para resolver os nossos problemas. Não cantamos canções para acalentar o nosso coração. Não pregamos para satisfazer a vontade humana. Nós cantamos, nós oramos e pregamos para glorificar a Deus. Ele é o ser a ser adorado neste lugar. Ele é o ser a ser entronizado nessa igreja. Ele é o motivo de estarmos aqui. Ele é a razão do nosso viver. Ele é o motivo de sairmos da nossa casa nesse frio e nos ajuntarmos aqui em adoração. Ele é a razão do nosso louvor. Ele é a razão do nosso culto. Ele é o motivo do nosso culto. Ele é o motivo da nossa adoração. Ele é o motivo. Perceba como Deus está falando com a sua igreja. Ouça mais, fale menos, não prometa algo que você não vai cumprir. Esteja atento a ouvir o que eu tenho a dizer. É muito claro, irmãos, o que o texto está dizendo.
muito claro a fala de Salomão. Mas será que nós estamos conseguindo colocar isso em prática? Será que eu e você estamos conseguindo de fato entender, estar aqui assim? Ou será que você não conseguiu compreender que quando você sai da sua casa, você não veio assistir um culto? Quando você entra por aquela porta, você não veio assistir um culto. Quando você levanta domingo pela manhã, você não foi assistir um culto. Será que nós não conseguimos entender que nós fomos chamados a adorar? O culto é ativo, não é passivo. Você não veio para estar sentado e passivamente receber algo. Você veio para estar sentado e ativamente oferecer algo a Deus. Será que não é claro para mim e para você? Será que o meu coração e o seu coração não está disposto a entender essa verdade? É nisso que precisamos pensar. É nisso que precisamos refletir. Então eu quero convidar você a se colocar de pé, que nós vamos citar 3 pontos aqui para concluirmos o nosso sermão de hoje. E nesses 3 pontos, eu quero desafiar você a refletir comigo sobre como tem sido o nosso culto ao Senhor. Como tem sido o seu culto ao Senhor? Qual tem sido a inclinação do seu coração? Você tem se juntado aqui domingo após domingo? Com qual finalidade? O que tem motivado o seu coração? O que tem dado força ao seu caminhar? Primeiro ponto, que segundo Eclesiastes, estar presente em um culto público a Deus e não estar atento àquilo que Deus está falando através da palavra é tão tolo quanto não estar cultuando ao Senhor. Segundo Eclesiastes, versículo 1 vai destacar sobre isso, de que se eu venho para cá simplesmente para fazer algo sem ouvir a voz de Deus e sem me importar com a voz de Deus, eu não estou cultuando a Deus. Eu e você podemos estar aqui no local correto, no momento correto, ouvindo a palavra correta, cantando a canção correta, mas se eu não estou disposto a ouvir o que Deus tem a dizer para mim, eu não estou cultuando o Senhor. Porque quando eu estou com os ouvidos atentos a ouvir a voz de Deus, eu estou ouvindo e valorizando a voz do Senhor. Eu estou entendendo de que Deus está falando comigo, mesmo que eu não goste daquilo, mesmo que aquilo me desagrada, mesmo que aquilo machuque meu coração, mesmo que seja uma repreensão, uma correção, mas se é Deus falando, é Deus falando, e eu vou ficar com meu coração grato por ouvir a voz do Senhor. O culto ao Senhor é importante, precisamos valorizar. Nossa agenda tem que estar preparada para estar aqui aos domingos, irmãos. As nossas agendas, quando você vai pegar a sua agenda e ver se tem um compromisso, o seu compromisso é com o Senhor, e ponto final. Ah, mas eu vou trocar, que não troca. Sabe por que não troca? Porque o seu compromisso é com o Senhor. Você já tem estabelecido um compromisso até o final do ano, até 2024, 2025, 2026 e diante, porque você é servo desse Deus vivo, e Ele te chama a adorá-lo em espírito e em verdade. Então você precisa se importar com isso. Afinal, é o mínimo que um cristão deve fazer, é estar no culto público ao Senhor. É o mínimo. Nossas mentes precisam estar dispostas a cultuar a Deus. Por isso, irmãos, que eu falo constantemente sobre isso. É importante que você descanse no domingo. É muito importante. Ah, pastor, está falando de sono? Dorme de tarde um pouquinho, só um pouquinho, para que você esteja disposto 100% a ouvir a voz de Deus. Ou você nunca passou por essa situação na escola, na faculdade, quando o professor está dando aula e você está ali, ó. Deus está falando contigo, você está dormindo. Deus está falando contigo, você está sonolento. Então domingo é dia do Senhor. Então eu vivo para o Senhor. Então eu vou descansar porque eu quero ouvir a voz de Deus plenamente.
nada pode atrapalhar, nada pode impedir, então eu vou fazer isso para a glória de Deus. Não deixe nada atrapalhar essa adoração. Muitas vezes são as prioridades invertidas, muitas vezes não estamos dispostos a ouvir a voz de Deus. Segundo ponto, toda semana Deus lhe oferece um excelente presente, a comunhão dos santos. Falamos sobre isso semana passada. Deus toda semana te oferece um excelente presente, o seu irmão, a sua irmã, um momento de adoração. Que lindo é, irmãos, quando o louvor deixa suas vozes e a gente começa a ouvir o canto da igreja, como nós somos edificados e abençoados. Deus toda semana te oferece esse presente, e você tem valorizado esse presente de Deus? Tem se importado com o que Deus tem falado? A comunhão dos santos te fortalece. Devemos priorizar esse momento. Devemos estar em comunhão com a igreja do Senhor Jesus. Devemos estar em comunhão com o Senhor Jesus e com a igreja dele. Não adianta, irmãos, falarmos que servimos ao Senhor se não estamos congregando com o corpo do Senhor Jesus. Seu coração se enche de alegria por estar aqui? Ou seu coração está pesado dizendo, ai, não vejo a hora de acabar? Seu coração está alegre de louvar ao Senhor? Ou você está chateado porque você não está acompanhando o seu time de futebol nesse momento? O culto é para o Senhor. Se você entrou nessa porta ali, é para cultuar a Deus. Se você saiu da sua casa, rasgue o seu coração em louvor ao Senhor, em nome de Jesus. E o terceiro e último ponto: Deus se irrita com tolos que prometem e não cumprem. Meu Deus, meu Deus. Deus não aprova uma adoração qualquer. Logo, Ele se irrita com o nosso pecado. Quem nunca prometeu algo ao Senhor e não cumpriu? Todos nós, em algum momento, somos tolos e fomos tolos. Todos nós, diante de um pecado, prometemos não voltar a fazer e recaímos. Somos tolos pecadores, Estamos debaixo da ira de Deus, a ira contra o pecado. Essa é a má notícia do Evangelho. Deus irado contra o pecado. Afinal, todos nós somos tolos. Afinal, todos nós somos pecadores. Afinal, todos nós prometemos algo a Deus e não cumprimos. Então, Deus se ira contra as nossas vidas. Essa não é a mensagem do Evangelho completa, irmãos, porque essa é a má notícia do Evangelho. Estamos longe de Deus. O pecado nos afasta do Senhor. Mas a boa notícia é que o próprio Deus em Cristo solucionou a tolice do nosso coração. Cristo pagou na cruz nossa tolice, nos dando liberdade contra o pecado. E essa liberdade pode ser desfrutada no culto a Deus. Logo, a boa notícia do Evangelho é de que se você estava caminhando e agora não pode se aproximar de Deus, Jesus resolveu algo e nos permite adorá-lo. Então, se você está nessa noite aqui e pode levantar suas mãos, é porque Cristo fez algo por nós. Se você pode cantar, o Senhor fez algo por nós. Se você pode orar, foi o Senhor que fez algo por nós. Se você pode adorar a um Deus santíssimo, é porque nós nos achegamos a Deus pelos méritos de Cristo. Então, você pode cultuar ao Senhor. Então, mesmo que nós sejamos tolos, o Senhor Jesus pagou a nossa tolice na cruz. Mas a gente vai viver tolo ainda por isso? Não. Vamos caminhando no processo de santificação para cultuar o Senhor. Nosso culto só é possível e aceitável quando é feito em nome de Jesus e por meio de Jesus. Desfrute desse ajuntamento em nome de Jesus e tenha o coração recalibrado essa semana. É o Senhor Jesus que permite você estar aqui. É o Senhor Jesus que concedeu a oportunidade à sua igreja se ajuntar domingo após domingo. Ele é o cabeça da igreja. Nós fazemos parte do corpo de Cristo.
Então, adore ao Senhor. Ele pagou uma dívida para que você tivesse liberdade para adorar, irmãos. A gente sempre canta uma canção que fala que o véu que separava não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. É a obra do Cordeiro. Você pode adorar, você pode viver, você pode servir, você pode ouvir a voz de Deus, porque o Senhor fez algo por nós. E como nós vamos viver então com essa boa notícia? Sendo cristãos melhores. Como nós vamos viver com essa boa notícia? Cultuando ao Senhor com mais intensidade. Como vamos viver com essa boa notícia? Adorando o Senhor com muita vontade.